O ano é 1945. Por toda a Europa devastada pela guerra, os ecos dos disparos de artilharia dão lugar a um silêncio sinistro. O regime nazista, antes uma força invencível da tirania, está em ruínas, esmagado pelo poder combinado das potências aliadas. À medida que a poeira baixa sobre os restos fumegantes do Terceiro Reich, uma corrida desesperada contra o tempo começa. Para as forças aliadas, a prioridade é clara: identificar, apreender e levar à justiça os responsáveis pelas atrocidades indizíveis cometidas sob o domínio de Hitler. Os julgamentos de Nuremberg, um empreendimento monumental na jurisprudência internacional, são colocados em movimento para responsabilizar os oficiais nazistas de mais alto escalão por seus crimes contra a humanidade. Mas, em meio ao caos e à devastação, muitos nazistas de alto escalão e oficiais da SS desaparecem no ar. Movidos pelo medo e por uma esperança desesperada de sobrevivência, eles embarcam em fugas ousadas, auxiliados por redes clandestinas e uma determinação compartilhada de evadir a captura. A caça aos fugitivos nazistas abrangeria décadas e continentes, revelando histórias de fugas ousadas, identidades falsas e o legado duradouro de um dos capítulos mais sombrios da história. Nos últimos dias da guerra, enquanto o cerco aliado se fechava sobre a Alemanha, os líderes nazistas enfrentaram uma escolha difícil: render-se e enfrentar o julgamento, ou fugir e arriscar uma vida em fuga. Muitos escolheram a segunda opção, na esperança de desaparecer no anonimato de um mundo ainda se recuperando da devastação da guerra. Algumas fugas foram desordenadas, alimentadas pelo desespero e pela confiança em documentos falsos e identidades roubadas. Disfarçados de civis comuns ou soldados feridos, eles se misturavam às multidões de refugiados que fugiam do avanço dos exércitos aliados. Outros, mais bem preparados, haviam escondido objetos de valor, estabelecido contatos clandestinos e garantido rotas de fuga através de países simpatizantes. Entre os fugitivos mais infames estava Adolf Eichmann, o mentor logístico por trás do Holocausto. Usando o pseudônimo de Ricardo Clement, ele obteve um documento de viagem da Cruz Vermelha e passou pelas linhas aliadas, chegando finalmente à Argentina. Essas primeiras fugas destacaram os desafios enfrentados pelos esforços aliados para levar os criminosos nazistas à justiça. A escala da deslocação, a destruição da infraestrutura e o caos persistente forneceram ampla cobertura para fugitivos que buscavam desaparecer sem deixar vestígios. Enquanto alguns nazistas recorriam a medidas desesperadas, outros se beneficiavam de redes de fuga organizadas, estabelecidas para tirá-los da Europa. Uma dessas redes, envolta em segredo e controvérsia histórica, foi a Operação Odessa. As origens exatas e o funcionamento interno de Odessa permanecem obscuros, mas seu impacto no destino de vários fugitivos nazistas é inegável. Com o nome da cidade portuária ucraniana, Odessa supostamente envolvia uma rede de ex-oficiais da SS, agentes de inteligência e indivíduos simpatizantes que compartilhavam um objetivo comum: facilitar a fuga de pessoal nazista da Europa. Operando sob o manto da escuridão e frequentemente empregando identidades falsas e documentos forjados, agentes da Odessa organizavam a passagem segura para fora da Europa, muitas vezes por rotas marítimas para a América do Sul. Submarinos, navios de carga e até barcos de pesca foram utilizados para transportar fugitivos para novas vidas do outro lado do Atlântico. O sucesso de Odessa e de outras redes semelhantes dependeu de uma combinação de fatores: a cumplicidade ou indiferença de algumas autoridades, a disponibilidade de recursos e apoio financeiro e a vastidão do cenário pós-guerra, que oferecia amplas oportunidades para indivíduos desaparecerem no anonimato. À medida que a extensão total das atrocidades nazistas veio à tona, o mundo se deparou com a terrível realidade do Holocausto
e a cumplicidade de muitos indivíduos e instituições em sua execução. Em uma reviravolta chocante, foi revelado que alguns membros da Igreja Católica, incluindo oficiais de alto escalão, haviam desempenhado um papel na facilitação da fuga de fugitivos nazistas. Motivados por uma interação complexa de fatores, incluindo anticomunismo, alianças de guerra e um senso equivocado de humanitarismo, certos clérigos dentro do Vaticano e em outros lugares forneceram assistência a nazistas em busca de refúgio. Essas rotas de fuga, frequentemente chamadas de hotlines, geralmente levavam à América do Sul, onde países como Argentina e Brasil ofereciam relativa segurança e um grau de anonimato. Usando documentos falsos, frequentemente fornecidos com a ajuda de clérigos simpatizantes, fugitivos nazistas conseguiram assumir novas identidades e se misturar em suas terras adotivas. O envolvimento da Igreja em ajudar na fuga de indivíduos responsáveis por crimes contra a humanidade permanece um capítulo controverso e profundamente perturbador na história do pós-guerra. Seção 5. Paraísos Seguros, Argentina, Brasil e a Nova Ordem Mundial. À medida que a Europa emergia das cinzas da guerra, um novo campo de batalha surgia na rivalidade da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse cenário geopolítico polarizado, a busca por fugitivos nazistas frequentemente ficava em segundo plano em relação a interesses estratégicos e considerações ideológicas. Países como Argentina e Brasil, ansiosos para afirmar sua independência e atrair investimentos estrangeiros, tornaram-se destinos atraentes para fugitivos nazistas. Seus governos, muitas vezes simpáticos a ideologias fascistas ou simplesmente indiferentes ao sofrimento daqueles que buscavam refúgio, fecharam os olhos para o influxo de criminosos de guerra em busca de um novo começo. A Argentina, sob o governo de Juan Perón, tornou-se um refúgio particularmente acolhedor para nazistas. Perón, um líder carismático, mas autoritário, admirava a eficiência do regime nazista e via uma oportunidade de se beneficiar do influxo de cientistas, engenheiros e militares alemães qualificados. O Brasil também oferecia um grau de proteção e anonimato aos fugitivos nazistas. Seu vasto território, fronteiras porosas e economia em desenvolvimento tornavam relativamente fácil para os indivíduos desaparecerem no tecido social, com seus pecados passados em grande parte esquecidos ou ignorados. Seção 6. A conexão argentina, Perón e o abraço nazista. A Argentina de Juan Perón tornou-se um ponto focal para rotas de fuga nazistas, atraindo um número significativo de fugitivos de alto perfil em busca de santuário e um novo começo. As motivações de Perón eram complexas, enraizadas em uma mistura de ideologia, pragmatismo e um desejo de elevar a posição da Argentina no cenário mundial. Em um nível ideológico, Perón nutria admiração por aspectos do regime nazista, particularmente sua ênfase na unidade nacional, ordem social e autossuficiência econômica. Ele via no influxo de imigrantes alemães uma oportunidade de fortalecer as capacidades industriais e tecnológicas da Argentina. Além disso, Perón reconheceu o valor estratégico de oferecer refúgio a indivíduos com ligações com o antigo regime nazista. Na emergente Guerra Fria, ele procurou posicionar a Argentina como um ator neutro, capaz de alavancar suas conexões com o Oriente e o Ocidente. A extensão do envolvimento pessoal de Perón na facilitação de fugas nazistas permanece um assunto de debate. No entanto, é claro que seu governo criou um ambiente propício à sua chegada e integração à sociedade argentina. Seção 7. Vida nas sombras, mantendo a cobertura e evitando a captura. Para os nazistas sortudos, o suficiente para chegar às costas da América do Sul, um novo capítulo começou, marcado por vigilância constante, identidades falsas e o medo onipresente de serem descobertos.
Construir novas vidas enquanto escondiam seus passados tornou-se uma ocupação de tempo integral, exigindo um delicado ato de equilíbrio entre sigilo e assimilação. Muitos contavam com o apoio das comunidades alemãs existentes na Argentina, Brasil e em outros lugares. Essas comunidades, muitas vezes estabelecidas antes da guerra, forneciam um senso de familiaridade, uma rede de contatos e um grau de proteção contra olhares indiscretos. Manter um perfil baixo era fundamental. Ex-oficiais da SS e oficiais de alto escalão frequentemente aceitavam empregos braçais, muito distantes de suas posições de poder e influência no Terceiro Reich. Eles viviam com medo constante de serem expostos, assombrados pela possibilidade de que suas fachadas cuidadosamente construídas pudessem desmoronar a qualquer momento. Apesar de seus melhores esforços, alguns fugitivos nazistas foram eventualmente presos. O Centro Simon Wiesenthal, em homenagem ao famoso caçador de nazistas, dedicou-se a rastrear e levar à justiça os responsáveis pelo Holocausto. Os esforços incansáveis de Wiesenthal e o trabalho de outros indivíduos e organizações garantiram que a busca por justiça continuasse, mesmo com o passar das décadas. Seção 8. O longo braço da justiça. Julgamentos, extradições e a busca por responsabilidade. Embora muitos fugitivos nazistas tenham conseguido evadir a captura, a busca por justiça nunca cessou. Impulsionados por um senso de imperativo moral e uma determinação de responsabilizar os responsáveis por crimes indizíveis, indivíduos, organizações e governos em todo o mundo continuaram a investigar, rastrear e levar à justiça aqueles que haviam participado dos horrores do regime nazista. Os julgamentos de Nuremberg, realizados imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceram um precedente para o direito penal internacional e o princípio de que indivíduos poderiam ser responsabilizados por crimes contra a humanidade, independentemente de sua nacionalidade ou posição oficial. Nas décadas que se seguiram, julgamentos adicionais foram realizados, tanto na Alemanha quanto em outros países, visando indivíduos envolvidos em atrocidades específicas ou que ocuparam cargos de autoridade dentro do regime nazista. Esses julgamentos, frequentemente complexos e repletos de desafios legais e políticos, serviram como um lembrete de que a busca por justiça transcendia o tempo e as fronteiras. Os tratados de extradição e a cooperação internacional desempenharam um papel crucial em levar alguns criminosos nazistas à justiça. No entanto, esses esforços frequentemente encontravam resistência de países que abrigavam fugitivos, particularmente aqueles com laços da Guerra Fria com o Ocidente ou governos relutantes em confrontar sua própria cumplicidade em fornecer refúgio. Seção 9. Mistérios. Não resolvidos, tesouros perdidos, identidades secretas e o fascínio do desconhecido. A fuga de fugitivos nazistas da Europa, envolta em segredo e frequentemente auxiliada por redes poderosas, continua a cativar a imaginação e alimentar especulações décadas após a queda do Terceiro Reich. Mistérios não resolvidos, rumores sussurrados e o fascínio do desconhecido transformaram a caça aos nazistas em um tema de fascínio duradouro, gerando inúmeros livros, documentários e relatos fictícios. Um mistério duradouro diz respeito aos supostos tesouros nazistas, que se diz incluir em obras de arte roubadas, reservas de ouro e outros objetos de valor levados da Europa nos últimos dias da guerra. Abundam lendas de esconderijos secretos na América do Sul, contas bancárias suíças secretas controladas por figuras sombrias e a possibilidade de que alguns desses tesouros permaneçam não descobertos até hoje. As verdadeiras identidades e destinos finais de alguns nazistas de alto escalão permanecem um assunto de especulação e intriga. Acredita-se que Josef Mengele, o notório anjo da morte de Auschwitz, tenha escapado para a América do Sul, onde viveu sob nomes falsos até sua morte em 1979.
No entanto, persistem rumores de que ele pode ter evitado a captura por mais tempo ou até mesmo retornado à Europa sob uma identidade falsa. O poder duradouro desses mistérios reside em sua capacidade de explorar nosso fascínio pelo lado negro da natureza humana, o legado duradouro de um dos capítulos mais horríveis da história e a possibilidade de que alguns indivíduos tenham conseguido escapar da responsabilização por seus crimes. Seção 10. O legado da fuga nazista, revisionismo histórico e o poder duradouro da conspiração. A fuga de fugitivos nazistas da Europa e sua capacidade de escapar da justiça por décadas tiveram um impacto profundo no mundo pós-guerra, moldando narrativas históricas, alimentando teorias da conspiração e complicando os esforços para confrontar o legado do Holocausto. A presença de criminosos de guerra impunes, vivendo abertamente na América do Sul e em outros lugares, lançou uma longa sombra sobre o período pós-guerra, servindo como um lembrete constante dos horrores que haviam ocorrido e da natureza incompleta da justiça. A fuga de nazistas também contribuiu para a ascensão do revisionismo histórico, com alguns indivíduos e grupos buscando minimizar ou negar o Holocausto ou lançar o regime nazista sob uma luz mais favorável. A presença de criminosos de guerra não processados, frequentemente retratados como vítimas da perseguição aliada ou das maquinações da Guerra Fria, forneceu um ponto de encontro para aqueles que buscavam distorcer o registro histórico. Além disso, as redes clandestinas envolvidas em fugas nazistas, o envolvimento de indivíduos e instituições poderosas e os mistérios duradouros em torno de seu paradeiro alimentaram uma proliferação de teorias da conspiração. Essas teorias, frequentemente mesclando fato e ficção, exploravam uma desconfiança profundamente arraigada na autoridade e um fascínio pela mão oculta do poder. Seção 11. Conclusão. Enfrentando a história e a importância da verdade e da justiça. A história dos fugitivos nazistas após a Segunda Guerra Mundial é complexa e multifacetada, abrangendo temas de fuga, justiça, responsabilização e o legado duradouro de um dos capítulos mais sombrios da história. É uma história que nos lembra da capacidade humana tanto para o grande mal quanto para a resiliência notável, dos desafios de confrontar o passado e da importância de buscar a verdade e a justiça, não importa o quão evasivas elas possam parecer. A caça aos criminosos nazistas, abrangendo décadas e continentes, destacou a importância da cooperação internacional, a busca pela responsabilização e a necessidade de confrontar os capítulos mais sombrios da história humana com honestidade e determinação. Também expôs as limitações da justiça, o poder duradouro do sigilo e os desafios de se reconciliar com um passado marcado por atrocidades indizíveis. À medida que nos afastamos dos eventos da Segunda Guerra Mundial, é imperativo que nos lembremos das lições aprendidas, dos sacrifícios feitos e da importância de defender os valores de tolerância, compaixão e respeito pela dignidade humana. Ao confrontar o passado, reconhecer nossa história compartilhada e responsabilizar os responsáveis por crimes contra a humanidade, podemos nos esforçar para criar um mundo mais justo e humano para as gerações futuras.